Boa noite para todos, aos nobres colegas, internautas. Abraçamos a todos nesse instante com muita alegria e esperando que o nosso espaço de estudo fomente não só o conhecimento, mas também a troca de experiência e o fortalecimento dos nossos laços como aqueles discípulos que estamos em busca de entender o mecanismo da vida. Muito obrigado pela audiência. Nesse momento eu gostaria de abraçar a Luísa, abraçar a Vanessa, a nossa companheira Marinalda, o Jorge Mendes, que já está aqui dividindo as suas experiências. Gostaríamos de abraçar a Helena, que está sempre conosco. Helena, recebi o seu contato. Muito obrigado, viu, querida? Nem sempre eu consigo atendê-las, mas pode ter certeza que ao ler, quando não dou conta de responder, eu sempre vibro e endereço aquela vibração agradecida, abraçando a Núzia, abraçando a Silene, grande Silene. Já falamos aqui, deixa eu ver quem mais. Tem alguns nomes que eu não estou conseguindo identificar, Paulette, Vanderly sempre conosco, daqui a pouco o Daniel chega também, a Ana Maria, lembrei do Daniel Rosa que está sempre conosco aí também, não é? Então vamos lá, sem delongas, nós vamos nesse momento iniciar a leitura do texto que vai ser a base da nossa reflexão da noite, hoje com o tema Construindo o Futuro. O encontro para nós é o de número 109. Então eu vou colocar na tela para que vocês possam acompanhar. A leitura se dará a partir da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 13. Só lembrando que semana passada nós fomos até o verso 14, mas eu vou começar do 13 para fazer a conexão. Vamos lá. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo do irmão. Continuando. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem como imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a tradução de João Ferreira. Mas é o Espírito Verdade, conforme interpreta Carlos Torres Pastorino. E essa análise está no livro Sabedorias do Evangelho, para quem se interessar. Continuando. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns com os outros. Nós vamos retornar, peço a paciência para vocês, para a leitura do verso 15, que efetivamente é o ponto de partida para nós. Vamos lá. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Esta fala de Paulo para os cristãos de Roma, numa mensagem atemporal, cala fundo no nosso coração.
De qual comida que ele está se referindo? E por causa da comida, não se deve contristar teu irmão. Porque quem constrange, quem contrista, né? Quem cria em dificuldades, na verdade, não anda nos planos do amor. Então Paulo diz assim: não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então o texto está se tratando do irmão, do companheiro. Numa leitura bem rápida, presos no texto. Então aqui o convite, a reflexão está no campo pessoal, das relações, nossa com o semelhante. Então não podemos destruir, não é? Criar complexidades para o irmão, porque Cristo morreu por ele. Eu separei aqui rapidamente e vamos começar hoje muito bem, porque vamos trazer Emmanuel, o benfeitor espiritual do Brasil, aquele que desde 1549 se dedica à causa desta nação, seja encarnado ou desencarnado. Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos deixou um grande legado. No livro Pão Nosso, na lição 83, intitulada Conforme o Amor, Emmanuel comenta este versículo. E eu vou direto no texto. Afirma o instrutor: preconceitos dogmáticos fazem vítimas. Em todos os tempos. E os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Olha que interessante. Ainda hoje, os processos sectários, embora o menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando os sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas nos templos. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem. E crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar, deliberadamente, nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares, olha que extraordinário o ensinamento. Quando reparares algum amigo
prisioneiro destas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Auxiliar, amar e servir. Encontraremos recursos infinitos. Então, o nosso benfeitor Emmanuel nos chama a atenção com o cuidado, a nobreza, a fraternidade de sempre, mas sem desprezar a energia necessária para que nos curvemos, ou para que nós possamos ter atenção. A energia empregada porque nós nos dispusemos a recebê-la. Por isso é que estamos aqui. E não é uma energia que machuca, que constrange, não. É uma força para quem está sensível que se torna irresistível pelo seu poder moralizador. Repetindo, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E é o que nós estamos tentando ter. Então, Emmanuel nos auxilia na interpretação desse texto, dizendo que devemos agir com muito cuidado no trato com aqueles que estão na caminhada conosco. Se lá atrás nos envolvíamos com o formalismo religioso, com as práticas, com os cultos que projetavam o servilismo, a obediência cega, aqueles movimentos que atendiam às regras que impunham a submissão e agíamos por medo ou forçados pelo próprio costume familiar da sociedade. E quando tocados, empolgados, nos motivamos a envolver o semelhante no mesmo movimento, fazendo então o chamado proselitismo. E isso gerou ao longo do tempo muito mais disputas, rupturas, porque gera naturalmente a intolerância. Quando o indivíduo se sente invadido, ou quando ele não está disposto, ele não tem a crença, ele não estabelece, portanto, sintonia. Então a mensagem do Evangelho, hoje à luz do Espiritismo, define para nós alguns pontos fundamentais que o Espiritismo vem oferecer. Primeiro, o Espiritismo é uma doutrina que tem a sua fundamentação moral cristã. Ponto. E o que Jesus propõe é a teoria moral da autonomia. Autonomia moral. Ou seja, somos livres, criados por Deus para nos desenvolvermos, para progredir. Através, portanto, da livre escolha. E em escolhendo, vamos desenvolvendo inteligências. Inteligências em vários campos. Intelectiva, inteligência moral, inteligência religiosa, inteligência científica, inteligência emocional,
e aí vai. Comportamental, social. E quando a gente trabalha com inteligência, seguindo os ditames que já concebemos, já aprendemos, todo movimento que atinge os seus fins, ele traz um benefício íntimo, um bem-estar. O que nós chamamos de felicidade. Obviamente, no mundo em que vivemos, no estágio em que nos encontramos, é utópico querer ser feliz, com tantas imperfeições que temos, com o mundo que vivemos, que existimos, que convivemos. Então, eu repito muito em minhas singelas participações em estudo, que felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Isso é até um refrão de uma música. Pois bem, e em função das nossas escolhas e realizações, nós vamos nos responsabilizando por elas. E, na verdade, ao agir, nós implementamos pontos que serão virtudes ou operacionalizamos no campo da imperfeição. Então, imperfeição e virtude, ou inteligências, são obras de cada um. Quando nascemos, é como se Kardec fala, o espírito se encontra num processo chamado de nulidade total. Ele é nulo. Ele vai começar do zero. E assim começa a encarnação. Diferente de um sistema, como Kardec fala na Revista Espírita de 63, um sistema que foi, inclusive, enxertado no movimento espírita lá nos tempos de Kardec e que perdura até então, embora sem muita pujança, que é um sistema mais sofisticado de uma doutrina heteronômica que a gente conhece. Ou seja, esse sistema diz que fomos criados para viver no ambiente espiritual. E por nos revoltarmos, por rebelarmos, por não seguir a norma, nós brigamos com Deus. Comemos a maçã, se torna pecado e somos expulsos do paraíso. Então, nesse sistema, a gente reencarna, na verdade, para ser punido. Observe. Então, quando a gente vê esta abordagem, quem está estudando o Espiritismo, na culminância, por exemplo, do livro A Gênese, e vai aqui uma dica para vocês, a publicação da FEAL, que é a publicação da tradução da primeira edição do livro A Gênese, porque aqui a gente lida com ela, é a 5ª edição, e que ela foi comprovadamente adulterada, e foi adulterada exatamente para inserir este sistema. Portanto, a gente, há 150 anos, lidamos com um livro que tem erros doutrinários. Com isso, nós, em alguns momentos, interpretamos o Espiritismo de uma forma equivocada. Por quê? A proposta espírita é que sejamos livres e que todas as imperfeições, na verdade, elas foram fomentadas por comportamentos repetidos, instaurando, no dizer do benfeitor Emmanuel, reflexos. Reflexos que acabam sendo a base de todo o movimento de sentimento, de pensamento, de atitude, palavra e ação. O reflexo foi estabelecido por um hábito. O hábito vai definindo, portanto, o caráter, e o caráter o destino. Então, quando se diz que a gente reencarna para resgatar o passado, na verdade, o princípio pode ser explicado de uma maneira muito mais simples e menos mística. Ou seja, nós estamos reencarnados para progredir. E naquele assunto,
naquela pasta, naquela matéria, em que nós, por escolhas, implementamos o vício, depois do hábito, e o caráter complexo, ou seja, aqueles pontos que são tidos e já percebidos como imperfeições importantes, nós precisamos de desautorizar essas imperfeições, desabilitá-las. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos conquistando valores morais a nos inspirar novos comportamentos. Então o novo vai substituindo o velho. Você não rasga o velho. Você não joga aquilo que você viveu na lixeira. Você vai pegar aquele material e transformá-lo em material para que você conquiste novos patamares evolutivos. E esses patamares serão, portanto, o resultado do investimento no campo da paciência, da bondade, da caridade, enfim, das virtudes como um todo, da gratidão. Nós vamos trabalhando com o perdão, nós vamos compreendendo que o semelhante está em aprendizado conosco, alguns mais próximos, outros nem tanto, outros até então desconhecidos, mas nós estamos sujeitos o tempo todo a encontrar ou reencontrar corações que são conhecidos ou outros que ainda não são conhecidos. E na convivência com eles, nós teremos oportunidade de estar revendo os conceitos. Então lá atrás, fomos convidados, chamados, obrigados a interpretar a mensagem que vem do alto como algo estratosférico, mirabolante, e que, na verdade, funcionava até então como um poder usado por uma hierarquia que era nominada por anjos, arcanjos, serafins, e na terra por sacerdotes que os representavam, ou a religião que formava o corpo doutrinário. E se nós não agíssemos dentro daqueles preceitos, daquelas regras, estaremos fulminados, sofreríamos no inferno. Então nós fomos elaborando dentro de nós um medo. E o medo tem a ver com o desconhecimento. Então o animal teme quando tem um trovão, um relâmpago. Porque ele não sabe o que significa o trovão e o relâmpago. Para ele é algo espetacular, que vem de uma esfera que domina esse mundo nosso aqui da Terra. E quando eu falo animal, na verdade, eu estou ampliando um conceito ou uma ideia da ignorância que também faz parte de grande parte da população terrena, que vai sendo elucidada gradativamente. O conhecimento vai sendo fomentado. E quando você adquire conhecimento num determinado assunto, você passa a ter mais elementos para que você domine aquele assunto. Não intelectualmente, mas acima de tudo, no plano operacional da vida. Então, amigos, todas as vezes em que nós nos movimentamos, dificultando para que o fluxo do progresso aconteça, nós nos responsabilizamos. Tanto em nível íntimo, como também criando barreiras para aqueles que estão em busca dessa harmonia universal. Então existe a natureza íntima e a natureza que está à nossa volta. Deus está em toda parte. E Deus fomenta
irradia amor e progresso, misericórdia e compreensão, inteligências manifestando em todas as partes. E as vozes que entram em sintonia com essa harmonia divina vão, na verdade, cumprindo a sua parte na obra do Criador, desde o verme até o arcanjo, ou o espírito puro, que na verdade é aquele espírito que caminhou e já atingiu um grau máximo de evolução. E nós, aqui, no lugarzinho que a gente vive, convivendo com quem convivemos, com todos os percalços, sendo fomentados, sendo inspirados para fazer a nossa parte, na verdade, nós somos parcelas de um grande empreendimento. Então, quando você desenvolve a sua inteligência, a sua virtude, e sente bem-estar ou paz interior, na verdade, essa paz é a resposta do ajuste que você empreendeu. A paz, nós poderíamos dizer que é um sentido que se manifesta como resposta de todo o investimento, de todo o sentimento, de toda a preparação, de todo o trabalho em torno de um ideal que nós elegemos. E cada ideal que nós escolhemos é como se a gente estivesse em busca de uma verdade suprema, de uma verdade que está como que guardadinha num arquivo de Deus, para usar uma expressão bem antiga. Porque Deus não tem artigo, não tem arquivo, né? A natureza, o que nós desconhecemos dela, nós podemos dizer que pode até representar esse arquivo que está guardadinho. Mas a natureza existe para ser concebida, compreendida. Por isso que o tempo todo nós lidamos com a natureza pessoal, o seu mundo íntimo, essa terra encantada. E essa terra encantada é que vai dar notícia do grande manancial que existe no universo. Filosofamos demais, mas vamos voltar para dizer o seguinte, que com isso Paulo está nos convidando para que a gente possa, na verdade, nos colocarmos naquela condição de facilitadores. E como facilitadores, amigo, você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Você que está aqui com a gente há tanto tempo, ou você que chegou agora. Como facilitadores, seremos bem-aventurados em todos os sentidos, quando agirmos assim, sem pensar em si mesmo. Ou seja, começar a verificar que existe um coração ao seu lado. E esse coração, ele, como você, ele está naquela condição de um espectador que quer operar, que precisa de ser estimulado. Então nós estamos aqui agora, meu querido companheiro, minha bondosa irmã, nós estamos aqui agora estudando as cartas de Paulo, inspirados, envolvidos por espíritos que trabalham pelo progresso coletivo. E que você tem uma importância muito especial para eles.
Porque nós fazemos parte de uma grande família, uma família espiritual. E que a cada momento em que nos soerguemos, uma alma está vibrando por nós. A cada movimento que a gente realiza e que nos traz bem-estar, isso tem uma repercussão no mundo espiritual. Então, ontem, abrindo um parêntese, no estudo que fizemos na FEAC, com o tema dramas existenciais, a gente trabalhou vários aspectos e usamos uma metáfora sobre o objetivo da reencarnação como um processo de aprendizado. E que Allan Kardec nos explica que cada etapa do aprendizado é como se fosse uma matéria que estamos estudando na escola. Uma classe que nós vamos participar. A gente vem com essa classe ao longo do ano. Quando chega no final do ano, nós passaremos por um exame. São as provas. Onde nós teremos a oportunidade de dar um testemunho do aprendizado. Nós vamos responder, nós vamos atender a questões que vão dizer para nós se a gente entendeu ou não a lição. Se não, o que acontece? Nós seremos convidados a mudar de classe, porque aqueles amigos que estão conosco, uma parcela deles vai passar de ano. E os que não passarem, nós vamos ter que formar um outro grupo. Então, quando no linguajar popular a gente toma bomba na escola, a gente é reprovado, a gente tem uma sensação desagradável, né? Porque nós queremos caminhar, queremos dar saltos, queremos atingir o cume. Então, geralmente, brota um sentimento de aquele sentimento que se caracteriza por uma punição. Então, seremos castigados por não passar de ano. Então, Kardec explica isso. Na verdade, este é apenas um sentimento, é uma sensação que temos. Porque ninguém na evolução espiritual é castigado pelas suas escolhas, pelos seus esforços, pelas suas inabilidades. Eu estou tratando com uma visão mais espiritualizada. Porque no mundo primitivo se adota o castigo, a repreensão. Os sistemas educativos da antiguidade, da ancestralidade, se pautavam no medo. Tanto é verdade que as religiões, na sua grande maioria, para não dizer quase todas, são religiões heteronomas. São religiões que fomentam a submissão. E a insurreição, né, a não aceitação a esse processo que vai castrar, que vai robotizar, que vai definir uma cartilha do que fazer, divulga-se essa ideia de que haverá, portanto, uma punição. Então, para muitos espiritualistas, a reencarnação é um processo punitivo. Porque o indivíduo pecou, o indivíduo cometeu muitos equívocos, então ele será punido voltando para o novo corpo. Há, inclusive, a doutrina da metempsicose, que é uma interpretação equivocada, que vem lá do Egito Antigo, que define uma reencarnação punitiva onde um ser humano pode voltar num corpo de animal.
São médiuns que viram cenas no mundo espiritual e interpretaram no pé da letra, de uma forma equivocada. Porque um espírito pode chegar numa condição muito complicada no mundo espiritual, onde ele pode perder a forma. Aí dá-se uma ideia de que ele vai voltar para a retaguarda. Ele vai virar cão, cobra, bode. E na verdade não é isto. O espírito pode mudar a forma no mundo espiritual, quando chega numa condição realmente muito degradante. Mas ele não vai reencarnar posteriormente num corpo de um réptil. Não, porque isso é retrogradar. Você dá um passo para trás. O espírito não involui. O espírito pode estacionar, mas ele voltar para um estágio anterior, ele não volta. E esta conversa ontem foi tão interessante, a gente aprendeu tanto, que uma das nossas amigas do chat me mandou uma pergunta. Carlos Alberto, eu não entendi. Então significa que se a gente não consegue passar de ano, usando essa metáfora, nós seremos reprovados e vamos ter que reencarnar. Aí eu disse para ela, não é isso. Nós teremos sempre oportunidade de recomeçar naquele instituto em que nós não valorizamos, que talvez a gente não deu conta, que a gente não conseguiu acompanhar. Se não conseguimos nos envolver no que havia sido proposto, não significa que nós fomos colocados num lugar errado. Eu fui levado para uma escola que eu não dei conta. Não é isso. Porque se você entrou naquele ambiente, foi lidar com aqueles professores e com aqueles alunos, na verdade, você não chegou ali por acaso. Agora, você vem numa caminhada e Deus não dá o espírito por medida. O que o Paulo quer dizer com isso? Isso é uma citação de Paulo. Que na evolução, essa contabilidade, essa maneira de mensurar no mundo terreno não funciona assim no mundo espiritual. Então você não tem uma sacola, uma conta poupança, que a cada vitória sua vai ali um benefício, um valor, para que depois você use esse valor. Não. São metáforas até utilizadas em algumas obras mediúnicas para dizer, por exemplo, que em nosso lar tem bônus horas. Aqueles que já leram o livro Nosso Lar, que estão no movimento espírita há algum tempo, né, ficam assim, mas então, eu vim do mundo espiritual. Se eu estive lá em Nosso Lar, eu deixei algum crédito por lá? Ou minha conta, quando eu reencarnei, estava no negativo? Ou como é que está esse crédito a partir dessa vida sofrida minha aqui? Será que está havendo lucros, remuneração, rendimentos? Qual é a moeda? Qual que é o fator inflacionário? Qual que é a taxa de juros no mundo espiritual? Gente, como é que o pessoal fala atualmente? Vamos combinar? Vamos combinar? Vamos começar a pensar. Vamos nos libertar dessa questão heteronômica. Porque lá no mundo espiritual, conforme o André Luiz narra, tem o bônus horas. Vocês acham que eu estou aqui sendo irreverente para contestar o André Luiz? De forma alguma. Pelo contrário. Eu admiro, eu sou um estudante empolgado com o André Luiz. Porque até agora eu não encontrei nada que ele tropeçasse. Pelo contrário, ele dá sinais que a gente tem que caminhar para o futuro, para entender alguns assuntos. Mas eu não tenho dúvida de que o André Luiz fala sobre o bônus horas
como um fator de remuneração pelos méritos de horas trabalhadas no mundo espiritual, esta remuneração ela é simbólica. Ela tem um efeito psicológico para centenas de milhares de espíritos que estão no mundo espiritual, que foram para lá com a mente formatada no campo material, nesse mundo objetivo nosso. Então chega no mundo espiritual para que eles sejam estimulados. Há um consórcio de projetos que são projetos muito mais terrenos do que espirituais. Como se fosse um processo de adequação, como se acontecesse a utilização de recursos para que os espíritos não se sintam fora de órbita quando desencarnam. Com isso, amigo, companheira, é necessário que a gente entenda que nos mundos superiores essa conversa já é superada. Então eu pergunto para você, você está aqui na Terra, todos nós estamos interessados em obter informações do mundo espiritual. Ok, isso é muito interessante e importante. Mas qual o mundo espiritual que você está interessado? Um mundo espiritual que está assim muito terra a terra, no qual espíritos vivem, espíritos existem, que convivem muito mais com a realidade da Terra do que a do mundo espiritual. O que eu quero dizer? Que tem entidades espirituais que desencarnam que ficam conosco. Você vai lá na cozinha comer banana, ele te acompanha. Você sai para fazer alguma coisa, estão juntos. Por quê? Porque ainda estão condicionados à vida terrena. E para alguns é um grande desafio essa desvinculação. É sofrido esse processo, não é simples assim não. Por quê? Eles vivem essa realidade no mundo íntimo. Eles não conseguem desvencilhar, porque não foram orientados. Então nós estamos interessados em compreender o que Kardec define como a importância de descondicionar do que nos prende. Precisamos vencer os hábitos que trazemos. Sejam hábitos dessa encarnação, como hábitos milenares que carregamos. Isso posto, traz para nós uma ideia consoladora, bendita. Em qual sentido? Que todos nós estamos aqui para vencer os nossos limites. Então eu desencarnei, não é? A Ana Maria. Ô Ana, que interessante, eu sem querer aqui, acabei olhando para o chat, agradeço a sua participação e ela faz uma pergunta muito inteligente. O que fazer quando a pessoa desencarna e não sai de casa? Essa foi boa, viu, Ana? O que fazer? Vou chamar alguém para fazer o exorcismo, vou chamar alguém para defumar a casa. E tem entidades que ficam morrendo de rir. Na verdade, nós não estamos querendo dizer que tem entidade na sua casa, tá boa, querida? Porque senão você fica preocupada e pode até parar a evolução. Não é isso que a gente quer dizer, não. Na verdade, existem espíritos que precisam de um tempo, não é? Alguns espíritos permanecem em vibrações doentias. Alguns espíritos nem se dão conta que desencarnaram. Por isso que o nosso papel é de esclarecer, não é? O nosso papel é de orar. Mas não orar assim, vai embora porque você já morreu. Some daqui que eu não quero saber de você. Espera aí, calma. A gente tem que agir
com bondade. Nós temos que trabalhar compreendendo que a cada um segundo as suas obras, né? Então, nós precisamos de trabalhar os desapegos, né? Nós temos que mostrar que a saudade é a expressão genuína da alma. Você está diante da desencarnação da sua mãe. É lógico que tu vai sentir, e isso é bonito. Isso tem a ver com um sentimento filial, com um sentimento de amizade, de respeito, de gratidão. Então não se preocupe em sentir a dor. Viva a dor. Faz bem. Chorar lava a alma. Qual que é o problema? Eu sou espírita, eu não posso chorar. Como assim? Eu convivi com uma espírita, como dizia Arnaldo Rocha, uma espírita com E maiúsculo. Não era espírita entre aspas. Arnaldo tinha umas expressões assim, que existem espíritas entre aspas. E muitos deles doutores. Escrevem textos, que é uma maravilha, escrevem livros, ficam discursando, e alguns deles nos fazem lembrar, por exemplo, de Joel, um personagem do livro Missionários da Luz, ou Mensageiros, que era um médium em desequilíbrio no mundo espiritual, porque a encarnação inteira dele foi voltada para estudar vidas pregressas. Quem foi quem? Qual foi a encarnação passada dele? Qual foi a encarnação passada de fulano de Beltrano? E ele gastou a encarnação inteira e chegou no mundo espiritual falido. Quer que repete? Completamente doente psiquicamente. Então, o conhecimento espírita da superficialidade ou da periferia ensina Emmanuel no livro Consolador que não nos faz diferente daquele que não sabe nada. Porque, por sinal, até complica. Até complica. O conhecimento espírita, que não exige de nós doutorado, decoreba, que não tem a ver com a quantidade de livros que você leu ou com quanto tempo que você tem de espiritismo. O importante é a gente conhecer a essência. Se você pegar isto que nós estamos tentando trabalhar, a essência do livro A Gênese de Kardec. Primeira edição, repito. Primeira edição, porque a quinta edição é adulterada. E quem adulterou a Gênese, quinta edição, adulterou até textos que falavam sobre esse livro. E que estão publicados em outros livros como obras póstumas. Isso já está provado documentalmente falando. Em breve, muitos documentos virão à tona. Se você pegar a essência da mensagem, da pureza da alma, da liberdade, da responsabilidade que nós vamos adquirindo, do entendimento do que remonta à consciência, do cuidado que devemos ter com o semelhante, que não é nada de novo, que foi Jesus quem afiançou. Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Seja amigo, viva o amor. Seja paciente, aprenda a perdoar, compreenda. E tenha esperança nos momentos difíceis, porque você não está só. Ninguém está só. Esta é a essência do Espiritismo. Ser um homem de bem. Qual que é a característica do homem de bem?
é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. O verdadeiro espírita não é santo. O verdadeiro espírita não é Messias. E nesses tempos de internet, cada dia que passa eu me deparo com um novo Messias. E a maioria deles para cobrar. Então você fica esperto, porque daqui a pouco você está pagando para sustentar os Messias. Eu conversava com o Zé Aparecido. Zé, falei para o Zé hoje, Zé, como que o trabalho da rede é gigante? E somos amadores. Sabe como que a gente faz essas transmissões? Nós não pagamos ninguém, porque nós não temos nem recurso para isso. A gente vai aprendendo, bate cabeça ali, faz prestação ali, compra um equipamento aqui, deixa de gastar ali, envolve aqui. Sabe para quê? Não é para a gente vender a nossa imagem. E nem para amanhã vocês terem que nos devolver isso com remuneração. Nós fazemos isso porque o maior necessitado da divulgação da doutrina espírita somos nós. Quando eu digo que a razão do trabalho é você, que nos dá audiência, isso é uma maneira carinhosa de te cativar. Mas, na verdade, se não tiver audiência nenhuma, nós vamos fazer o trabalho, porque temos espíritos presentes no nosso ambiente. Eu estou falando com vocês, mas eu estou vendo espíritos aqui à minha volta. Só que eu não saio por aí dizendo que eu sou médium, que eu fico vendo espírito, porque isso não vai mudar em nada a minha vida, não vai me dar posto nenhum, não vai me garantir qualquer lugar, qualquer viagem, qualquer convite, porque se me convidarem para ir como médium, eu não vou. Eu não atendo. Uma companheira de fora do país me mandou uma mensagem dizendo que um médium de cura vai visitar o país dela. E vai curar, vai ter sessão disso, sessão daquilo. O que eu achava? Eu falei, que bom, hein? Que bom que ele vai para fora do país. Se ele não conhece, ele vai ter oportunidade. Se vocês não o conhecem, vocês vão ter oportunidade de conhecer um médium curador. Agora, você está perguntando o quê? Não, se o espírito... Eu falei, opa, peraí. Você está querendo usar a palavra espiritismo? Isso não é espiritismo. Espetáculo? Você vai convidar médium para viajar para a sua cidade, para psicografar? Para curar alguém? Isso é show business. Isso é assuntos complexos. Isso não tem nada a ver com espiritismo. Então, sem lantejola, sem purpurina, sem sapato alto, sem palanque, sem holofote, sem brilhantina, sem discoteca, né? Os tempos da brilhantina com John Travolta passou. O espiritismo veio conversar com você, comigo. O espiritismo vem conversar com os espíritos. O Vanderly está lembrando do pai. A outra companheira falou do avô. Nós vamos nos lembrar daquelas pessoas mais apegadas, mas nós vamos lembrar que podem ter tido dificuldades na desencarnação. Mas quantos desencarnam de uma forma nobre? Quantos espíritos chegam no mundo espiritual e são recebidos em festa? Enquanto o povo está chorando no velório, eles já estão todos saltitando do lado de lá. Assim, gente, vamos andar, acaba com isso rápido aí que eu já estou no ponto. Já outros, o caixão desce 7 palmos, né? Joga a terra, flor, tem o discurso até breve, alguns choram, alguns contam piada ali nos bastidores, outros vão embora, ai meu Deus, como demorou. Outros ficam perplexos, não sabem o que vai acontecer dali para frente. Só uma questão de tempo, porque depois tudo vai se ajustar. Aí a companheira me disse assim, mas eu não choro quando alguém morre. Eu fico preocupada. Eu lido com tanta naturalidade. Eu falei assim, então tá, então você quer que eu choro porque você não chora? Você está preocupada porque tem que chorar? Chorar significa que você gosta da pessoa
e ela morreu, aí você tem que demonstrar. Não, carpideira é lá de trás, que a gente contratava para chorar. A emoção, ela vem da alma. Lidar com a desencarnação para uns é a coisa mais natural do mundo. O que realmente é. O drama somos nós que fomentamos. Somos nós que criamos. A parte passional. Repito, principalmente quando toma essa conotação de um grande espetáculo, de um drama. E tem uns que saem pelo desequilíbrio. Vão espernear, vão gritar. Tem velórios que você vai, meu Deus do céu, dá vontade de sair correndo. E eu acho que os espíritos correm. Tem espírito que não fica ali, não. Como assim? Mas por que o desespero? Falta de equilíbrio. Falta de maturidade. Falta de compreensão. Em muitos casos, necessário usar de bondade, de misericórdia, abençoando. Mas, diante de tantos estudos, nós precisamos de olhar para frente, para que a gente possa construir um futuro melhor. E esse futuro, ele depende do agora. Ele está dentro de nós, que é o nosso sentimento. Precisamos de conjugar a razão e o sentimento. Pelo menos, amigos, é assim que a gente tem percebido, que a gente tem estudado e que a gente tem dialogado por onde passamos. Deus sabe, afirma Emmanuel. Como reflexão final, vou trazer essa mensagem. E ao fundo, eu gostaria de colocar uma trilha musical, que eu espero que não atrapalhe. Vou colocar a trilha bem baixinha, mas eu gostaria de agradecer ao músico Fred Aleph, aqui de Belo Horizonte, um querido amigo que dedicou essa música, essa trilha sonora intitulada A Caminhada do Beto. Ele fez essa música para nós em função do trabalho que a gente faz com vocês e o que muito me sensibilizou. Então, de público, eu endereço um grande abraço agradecido ao meu querido amigo Fred Aleph. E nestas vibrações, eu gostaria de trazer Emmanuel com uma pequena mensagem intitulada Deus Sabe. Essa mensagem foi recebida no dia 29 de novembro de 1976 no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. E era uma das preces que Arnaldo Rocha guardava. E no seu legado, que nós somos portadores, destinando para se tornar um material público para todos vocês, com documentos extraordinários para o acervo da história do Espiritismo. Arnaldo carregava essa mensagem em sua Bíblia por onde ele ia fazer as reflexões do Evangelho e da doutrina. Deus sabe. Deus conhece, em verdade, todos os sofredores. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faças julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que fazes no bem. Não condenes. Ampara. Deus acredita
em Ti. Ampara, alma fraterna e boa, que os nossos esforços possam nos auxiliar nessa caminhada que estamos empreendendo na construção de um novo tempo. Não nos limitemos a existir, como o filósofo afirmara: penso, logo existo. Que possamos valorizar a vida. É diferente existir de viver. Todos existimos, mas com Jesus nós teremos a vida em abundância. Essa frase foi dita por ele. Eu vim para que tenham vida em abundância. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos possam nos envolver ainda mais, que todos nós possamos abraçar a todos aqueles que amamos, levando essa mensagem de esperança. Que também possamos, nesse momento final, lembrar dos nossos parentes queridos, dos nossos amigos e talvez dos inimigos que já partiram para o mundo espiritual. Eu proponho que, quando vocês forem dormir, tentem lembrar de um por um. Deixe que a mente se solte, que o pensamento voe. E todos que você se lembrar, aqueles que nos antecederam na grande mudança, tente abraçá-los, tente reconfortá-los, ou tente manifestar sua gratidão por tudo que eles fizeram. Envolva-os em vibrações de paz, de fraternidade, luz, amor, esperança. Será um gesto de amizade. E pode ser que você até auxilie algum deles. Mas não resta dúvida de que você será beneficiado. Porque quem semeia amor é envolvido pelo próprio amor de Deus. Esse é o gesto do Filho. Somos todos filhos de Deus, não esqueçamos disso. E é assim que a vida passa a ter sentido. Nas vibrações desta prece final, eu gostaria de abraçar a todos, desejando uma boa noite, convidando vocês para nos acompanhar nos estudos do Livro dos Espíritos amanhã, direto da casa de Kardec, como também aos sábados, às 8h30, com o estudo do Apocalipse. É um pouquinho que nós podemos oferecer para você, querido amigo, querido irmão em Jesus. Que Kardec possa receber também o nosso abraço de profundo reconhecimento a essa obra gigante que ele ofereceu para a humanidade. Ave Cristo, Ave Cristo. Assim nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Muito obrigado a todos. Boa noite, então,
e dessa maneira encerramos mais uma transmissão. Fica aí um pouquinho mais da música, que agora não é mais minha. Eu compartilho com todos desse chat.